Amados, por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto que está em Neemias capítulo 3. Eu estou como aqueles pregadores de começo de ministério, tremendo e temendo, transpirando, tamanha responsabilidade que é tocar nos assuntos que nós estamos tocando nesses dias. E ministrar como pastor é um pouco ainda mais complicado, porque nós conhecemos a atividade, de certa forma conhecemos a vida de todos, pelo menos que estão sendo pastoreados, e por vezes alguns assuntos saltam o texto, e vem aquele receio de pensarem, de imaginarem, de que de alguma forma estamos direcionando o assunto, mas muito pelo contrário, estamos debaixo de uma temática que Deus colocou em nosso coração para buscar resposta para a igreja. E se porventura algum assunto tocar profundamente em algo que você esteja vivendo, aceite isso como palavra de Deus e como uma nova experiência, como um tempo em que Deus quer mudar a sua trajetória. Neemias capítulo de número 3, nós falamos sobre algumas portas nas últimas terças-feiras. Vamos dar continuidade ao assunto que estávamos por tratar. Glória a Deus. Por favor, Neemias capítulo 3, o versículo que nós vamos ler é o verso de número 15. Verso 15, glória a Deus. Verso 15, diz o texto sagrado, diz o texto, vamos ler a partir do verso de número 15. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Racelá, ao pé do jardim do rei, e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Por favor, abra ainda a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 12. Glória a Jesus. Verso de número 37. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas do lado do oriente. Repita comigo em alto e bom som, diga: porta da fonte. Diga: porta das águas. Mais uma vez, diga: porta da fonte. Diga: porta das águas. Amém. Que o Espírito de Deus fale conosco por bondade, por mais uma vez. Tome o seu assento em nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nas últimas terças-feiras que aqui estivemos, estamos debaixo de uma temática que, segundo a vontade de Deus, tem sido uma forma pela qual Deus encontrou para nos dar instrução e melhorar o nosso modus vivendi. Estamos buscando de Deus resposta pelos grandes e intensos problemas que temos enfrentado em todas as áreas da vida. E o Senhor, por bondade, nos falou a respeito deste texto tão especial, que está no capítulo de número 3 de Neemias, e por que não dizer, transcorre por todo o livro de Neemias, que foi o fato de Neemias voltar à cidade de Jerusalém para restaurar os muros e também restaurar as portas da cidade. Restaurar os muros porque um dia esta cidade, como centro da adoração a Deus, mas devido ao pecado deste povo, a Bíblia diz que eles foram saqueados, eles foram roubados, deixados praticamente sem absolutamente nada. Diz a história, só para você ter uma noção clara,
E quando eles foram saqueados, não foram apenas roubados e saqueados, mas uma das nações que também se apoderaram deles, a nação da Síria, eles eram tão perversos que quando eles entraram, além de destruírem tudo, eles também pegavam os líderes e com anzóis, com ganchos pelos narizes, penduravam nas muralhas da cidade. As mulheres virgens, eles violentavam, e as grávidas, eles rasgavam o ventre e colocavam animais peçonhentos para verem-as sofrer. Diz que as crianças eram gangorreadas e as suas cabeças eram estouradas em pedras. Faziam isto para deixar a nação em vergonha, em terror. Então foi um tempo de grande sofrimento, consequência dos grandes pecados deste povo. E para não restar mais nada, levaram aqueles que ainda ficaram vivos, então destruíram os muros, queimaram as portas, para que nunca mais eles pudessem habitar ali. 70 anos depois, um tempo didático em que Deus preparou, Deus curou, Deus trabalhou no coração daqueles que restaram, de fato os remanescentes, e eles voltaram para esta mesma terra, estando em Jerusalém, debaixo de uma situação vergonhosa, faltando absolutamente tudo, e com os muros destruídos estavam desprotegidos, com as portas queimadas. Todos que entravam ou quisessem entrar tinham acesso livre. Eles estavam totalmente desprotegidos. É neste momento que Neemias, ele recebe essa notícia e resolve ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele vai começar um processo de restauração, um processo de reconstrução, para trazer de volta a segurança para o povo, para trazer de volta o controle, para trazer de volta o amparo sobre este povo. É por essa razão que nós estamos tematizando o que nós estamos ensinando às terças-feiras, como o reparar das portas. Estamos reparando algumas portas. Pastor, e por que reparar algumas portas? Porque essas portas trazem símbolos tremendos sobre a nossa vida. Essas portas falam de um movimentar, essas portas falam de acesso, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque com as portas abertas, dá acesso para quem vem de fora, mas também dá liberalidade para quem quer sair. Já falamos de algumas portas, e nesse instante nós lemos o texto em que refere-se à porta da fonte. E talvez você me pergunte: pastor, que porta da fonte é esta? Que fonte de fato é esta? Porque esta porta tem que ser reparada. Fonte fala de um nascer da vida. Fonte fala de uma provisão de Deus. Fonte fala de bênçãos de Deus. Todas as vezes que vimos a expressão fonte, logo expressa a grandeza de Deus, logo expressa a criação de Deus, porque fonte é um nascedouro de coisas novas, de coisas lindas, de um refrigerar de Deus. Veja então que se a porta da fonte ela está queimada, ela está destruída, logo a perspectiva dessa fonte também se perde. Ou seja, não há um refrigério, não há um momento de descanso, não há um momento de provisão. Então o desespero bate a porta do coração. Então Neemias, vendo isto, ele logo declara: vamos reparar a porta da fonte. Permita-me abrir um parênteses e dizer que nesses dias nós precisamos muito, mas precisamos muito de Deus. Precisamos do que, pastor? Precisamos de uma provisão urgente. Precisamos de uma criação de Deus necessariamente urgente. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de mesmice. Estamos vivendo um tempo onde as coisas parecem que estão iguais. Acordamos todos os dias e parece que é a mesma coisa. Quando não, acostumado com todos os dias e com as mesmas coisas, começamos a viver um tempo distante, diferente, de reclamação, um cansaço que abate a alma. Só eu sei, como pastor, quantas pessoas têm me procurado, afadigado, desistente, e dizendo: pastor, já não aguento mais. Aqueles que porventura não falam, dá para ver na expressão facial o desânimo, essa condição negativa da vida. Eu tenho clamado a Deus: Senhor, faça nascer fontes novas na vida da tua igreja.
façam surgir provisão na vida da tua igreja. Senhor, traga um refrigério sobre a vida da tua igreja. E eu não tenho dúvidas que a minha oração será atendida ainda em tempo hábil. Vou repetir, eu não tenho dúvidas de que Deus já está movimentando céus e terra para trazer um tempo novo, um tempo de refrigério. Prepare o seu coração em nome de Jesus. Eu vim para declarar esta noite, pelo ensino da palavra, que Deus vai nos tirar desta mesmice, Deus vai nos tirar desse marasmo da vida, do todo dia a mesma coisa. Há de chegar um tempo onde nós haveremos de declarar: Deus ainda é Deus de coisas novas. Bendito seja o nome do Senhor. Como a porta da fonte restaurada, as coisas iriam mudar, as coisas seriam diferentes. Porque quando a porta da fonte está restaurada, fala-nos de um equilíbrio, fala-nos de um tempo onde as decisões, elas partem do nosso coração para uma dimensão de níveis diferentes. Pastor, o que o Senhor está falando? O capítulo de número 12 até o capítulo 15 nos revela uma história tremenda, que talvez entendamos melhor a razão e a importância da fonte sobre a nossa vida. E o restaurar da fonte, ou restaurar da porta da fonte, vai nos revelar dimensões, vai nos revelar condições de Deus para viver a níveis diferentes. Pois não, o texto de Josué, capítulo 12 ao 15, conta-nos a história de um homem por nome de Caleb. Este homem saiu lá do Egito, junto com Moisés e mais alguns milhões de pessoas. Diz a história sagrada que ao sair do Egito, quando estão prestes a entrar na terra, então Moisés manda separar 12 homens. Entre eles, Caleb e Josué estão entre os 12, para vistoriar a terra. Eles vão vistoriar a terra, mas quando voltam com uma descrição da terra, dizendo: a terra é boa, mana leite e mel. Estava Caleb e Josué a dizer: a terra tem coisas boas, a terra produz coisas boas. Mas os 10 que vinham com eles diziam: porém a terra tem gigantes. Perceba a visão dúbia. 2 percebem e dizem: a terra é boa, mas 10 dizem: a terra não presta. Eu fico por vezes a me perguntar: que situação é esta? Estão no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, debaixo de uma mesma ordem, mas ambos têm visões diferentes. Como pode alguém dizer: eu sirvo a Deus? Como pode alguém dizer: estou debaixo de uma dimensão de Deus? Estão no mesmo ambiente, mas ter visões diferentes. Ambos, Josué e Caleb, eles olham e dizem: a terra é boa e mana leite e mel. Mas os 10 estão dizendo: tem gigante e nós vamos morrer nesta terra. Quem está certo? Quem está errado? E talvez surja a pergunta nesse instante: Josué e Caleb estavam certos? Ou os 10 espias que estavam com eles estavam certos? Ora, pastor Oswaldino, não serviam a Deus? Não estavam debaixo de uma mesma disposição de Deus? Não estavam no mesmo ambiente? E por que que ambos têm uma visão diferente? Por incrível que pareça, ainda em nossos dias, as coisas não são diferentes. É por isso que você vai ouvir crente declarando louvor a Deus, gritando e dizendo: glória ao nome do Senhor. Deus está me dando vitória, as coisas estão acontecendo. Mas do outro lado você vai ouvir alguém reclamando e dizendo: não está dando certo para mim, as coisas estão difíceis, tudo está complicado. Ora, irmãos, nós não servimos ao mesmo Deus, não estamos debaixo de uma mesma disposição, nós não estamos no mesmo ambiente. O que é que muda? Eu vou lhe dizer o que é que muda. Muda é a disposição do nosso interior, é a maneira como a nossa mentalidade e o nosso coração está preparado para as coisas de Deus. É por isso que quem tem uma posição positiva,
garantida, a vitória é certa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem vive de negativo a negativo, pessimismo a pessimismo, infelizmente, parece que há um buraco que vai lhe sugando, vai lhe tirando a força, vai lhe tirando a graça. Mas eu venho esta noite para lhe dizer: você não pode fazer parte da maioria que reclama, você não pode fazer parte da maioria que murmura. Faça parte da pequena minoria que ainda acredita, que ainda louva, que ainda exalta e acredita que Deus é Deus que dá a vitória aos seus filhos. Eu não sei se você faz parte dos 10 ou se você faz parte daqueles que estavam com Josué e Caleb. Em nome de Jesus, esta noite Deus vai nos conduzir a uma dimensão diferente, onde o nome dele vai ser glorificado. Escute isso. Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, são os únicos que entram na terra. E ao entrar na terra, todos os demais que saíram do Egito, que acreditaram nos 10, a Bíblia diz que todos eles morreram no deserto. Não entraram na terra prometida, não entraram na terra da promessa, ficaram no meio do caminho. Porque quem acredita tem louvores para cantar. Quem murmura perde o fôlego antes da chegada. Quem louva a Deus e acredita, caminhando, arrastando debaixo de um sol escaldante, sabendo que a proteção de Deus está ali, ele chega lá. Mas quem murmura e replica, fica pasmado, parado e morto no meio do caminho e não avança. Quem louva a Deus tem história para contar e bênçãos e testemunho para declarar. Mas quem reclama e não acredita, infelizmente a sepultura está ali a esperar. Mas eu não vim pregar para quem vai morrer, eu vim pregar para quem tem promessas de Deus, está vivo, caminhando, se arrastando, mas está indo em direção ao propósito de Deus. Balança quem está ao seu lado, balança quem está ao seu lado e diga para ele: você não vai parar no meio do caminho, porque Jesus não vai deixar. Não vai parar no meio do caminho, porque Jesus não vai deixar. Não vai deixar. Aleluia. Aleluia. Quando Caleb está prestes a chegar na terra e ele toma uma decisão acertada, Moisés diz para ele: receberás herança, serás abençoado. E destinou para ele a terra de Hebrom, terra de ribeiros, uma região escassa ainda, parte da região seca, mas região também de fontes. Aleluia. E depois que ele recebe a promessa, passam-se 45 anos. Não são 45 dias, 45 anos, de pé por causa de uma promessa, caminhando por causa de uma promessa, sustentado por causa de uma promessa, firme por causa de uma promessa, vendo alguns tombarem à direita, outros tombarem à esquerda. Os anos vão passando e alguém olha para ele e diz: você não desiste? Ele diz: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Que promessa? Terra de fontes, terra de águas de Deus. Eu tenho uma promessa, porque quem tem promessa passa por perrengues da vida. Permita-me usar um termo truncado, por perrengues da vida, mas não para, não desiste. Há uma promessa que diz: avança mais um passo, vai devagar, mas continua, não desiste. Quem tem promessa continua caminhando. Bendito seja o nome do Senhor. Vai, Caleb, vai, Caleb. Ao chegar lá na terra da promessa, quando alguém diz: a terra é esta,
mas tem alguns inimigos a serem vencidos. Ainda consegue guerrear. Para surpresa de todos, ele diz: recebi esta promessa quando tinha 40 anos. Hoje tenho 85 anos. Mas me sinto com o mesmo vigor, com a mesma capacidade, com a mesma força de quando eu tinha 40 anos. Porque quem tem promessa rejuvenesce. Não é formal não, irmãos, é promessa, é graça. Quem tem promessa, a vida, a expressão na sua face é vida. E alguém diz: ele não envelhece, tem promessa. Ela não envelhece, não tem promessa. A alegria formoseia o rosto e parece que os anos não passam. Ele diz: sabe por que não passa? Eu estou guardando força, eu estou guardando vigor, porque no dia que a promessa de Deus se cumprir, eu ainda hei de fazer uma grande festa, pular e gritar e dizer: Deus ainda é Deus na minha vida. A promessa de Deus é quem te sustenta. A promessa de Deus é quem te sustenta. Que promessa, Caleb? Deus me prometeu fontes. Deus me prometeu Hebrom, terra de fontes. Aí a Bíblia diz que ao chegar, ele faz uma proposta. Ele quer repartir a impressão que eu tenho. E ele diz: quem vencer os inimigos da terra por mim, darei a minha filha Axa para que casem com ela. Otoniel mais do que logo olhou e disse: não é qualquer pessoa, é Caleb. Quem é Caleb? O homem do testemunho, o homem da promessa. Irmãos, se tem uma coisa linda de Deus na vida de quem tem promessa, é que todo mundo que reconhece quer andar perto de quem tem promessa. A gente quer andar perto de quem tem promessa. A gente quer estar perto de quem é positivo. Não é só positivo por ser positivo, é porque tem convicção na alma. As coisas não estão fluindo ainda, mas eu já vejo algo de Deus acontecendo. Há um mover de Deus. Bastou o telefone tocar, ele já diz: deve ser Deus agindo. Bastou alguém bater na porta, ele disse: deve ser parte da promessa que tem para se cumprir. Aleluia. Ai, irmãos, dá prazer de andar ao lado de gente assim. Ele anda olhando para o lado e dizendo: estou de olho na promessa. Sei que a qualquer hora a promessa vai se cumprir. Olha para esse irmão e diz para ele: fique atento, a promessa vai se cumprir. E Deus já começou a dar sinais. Labashuria, Erecalamandarasuri calabaxéria, Eremiata calamandaiaçé, Urimica batarabacarabachandaraia. Ederson Ferreira, o Senhor me disse a teu respeito quando subi a este altar: diga para o meu filho que a minha promessa está andando a passos largos diante da vida dele. Diga para o meu filho que a minha mão está sendo direcionada à casa da Calabaxúria. Quem tem promessas de Deus atrai. Quem tem promessas de Deus, a vibração é diferente. É diferente. Otoniel disse assim: eu vou. Foi, venceu, voltou, casou com Axa. A Bíblia diz que então ele recebeu muitas riquezas. Mas quando eles chegaram na terra, diz o texto, capítulo 14 de Josué, que a terra era boa, mas não tinha água suficiente. Então ele diz para Axa: volta ao teu pai e faça um pedido para ele, peça presentes para ele. Então Axa então volta, montada no seu animal,
E chegando ao pai, diz: pai, pai. Caleb dá uma olhada e diz: sim, filha, dá-me presentes, papai. Dá-me presentes, papai. Olha o jeito, olha a forma, olha o pedido carinhoso. Papai, olha a intimidade. Pai, dá-me presentes. Não é, se tu não me der, eu não volto aqui. Não, não. Olha, se o senhor não fizer, eu paro com tudo. Não, não. Se o senhor não fizer, eu desisto. Não, não foi assim. Ela disse: papai, dá-me presentes. Ela sabia reconhecer que ele já tinha dado muitas coisas boas para ela. Mas ela estava dizendo: se tiver presentes ainda, dá-me presente. Pastor, o que o senhor está dizendo? Valorize aquilo que Deus já está fazendo e já fez na tua vida. E se chegar diante de Deus, não chega impondo, não chega assaltando, não chega violentando, não, não, não. Chega pedindo presentes. Diga para ele: papai, não é meu aniversário não, mas o senhor tem presentes para me dar? O senhor tem presentes para me dar? O senhor tem presentes para me dar? É só pedir, filha. Vou repetir porque isso é profético. É só pedir, filho. É só pedir, filha. Peça presentes que papai te dá. Levante as tuas mãos aos céus, levante. Eu não sei a necessidade, eu não sei o que você precisa, mas chega diante do papai dos céus e diga: dá-me presentes, papai. Dá-me presentes, paizinho. Dá-me presentes, papai querido. Em nome de Jesus, receba a graça esta noite. Receba a graça de Deus esta noite. Deus tem presentes para você. Neste momento, Axa diz: papai, dá-me fontes superiores, dá-me fontes inferiores. Papai, dá-me fontes. Josué capítulo 15, versículo 19. Dá-me uma bênção. Dá-me presente. A terra que me deste está seca. Dá-me também fontes de águas. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Fontes de cima, fontes de baixo, fontes na parte de cima, fontes da parte de baixo, fontes sobre o vale, fontes sobre os montes. A Bíblia diz que ele lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Receber fonte é receber provisão. Receber fontes é receber vida e refrigério. Só que ele não dá apenas das fontes inferiores. Ele também abençoa com as fontes superiores. Caleb parece ver ele com muita inteligência, dizendo a pessoas que pedem as fontes inferiores. E aí as fontes inferiores se abrem. E o problema é que quando as fontes inferiores se abrem, por não saber às vezes administrar as fontes inferiores, por vezes há um desequilíbrio. Porque as fontes inferiores, numa aplicação, fala-nos de bênçãos terrenas. Fala de uma porta de emprego, fala de um bom carro, uma boa casa, projetos, empresas. Isso são fontes inferiores. E por vezes pedimos isso, ou recebemos isso,
e não sabemos administrar isto. Quantos de nós, por muitas vezes, desprezamos o que poderia vir de lá, em função das bênçãos daqui tomarem o nosso tempo. É o trabalho que toma o nosso tempo, é o carro que toma o nosso tempo, são os prazeres da vida, as coisas da vida que começam a nos envaidecer. E por vezes damos atenção demasiada a estas coisas e nos esquecemos que ainda tem fontes lá em cima. Quantos de nós já não ouvimos alguém dizer: parece que quando a minha vida material está boa, parece que a espiritual acaba, vai se decaindo, vai acabando, vai minando. Eu estou bem financeiramente, mas parece que a minha vida espiritual, ela vai meio que desaparecendo. Mas também o oposto é verdadeiro. Quantos que pedem fontes superiores? E as fontes superiores falam de bênçãos dos céus. Pedem dons espirituais, ministérios para Deus. Quantos não pedem para Deus fazê-los úteis em sua obra, fazê-los instrumento em sua obra? E por vezes vivem esta dimensão das coisas celestes, das coisas espirituais, e não administram bem. E aí deixam de lado a fonte inferior, deixam de lado aquilo que está aqui embaixo. Perde amigos, perde família, e vai perdendo tudo. Perde a sua condição, deixa de estudar, deixa de projetar. São pessoas que esperam exclusivamente em Deus. Pastor, é errado esperar só em Deus? Não. Mas se esperar somente em Deus, há um problema muito sério, porque Deus trabalha reagindo. Daqui um pouco eu lhe explico. Mas às vezes damos ênfase demais às coisas lá de cima e nos esquecemos de sincronizá-las com as coisas aqui embaixo. E por vezes alguém diz: quando a minha vida espiritual está em alta, a minha vida material está em baixa. Eu estou na igreja, eu oro, vou para a madrugada em oração, eu prego, eu canto, mas as coisas parecem que não acontecem. Dinheiro não vem, o trabalho, a porta não abre, as coisas não acontecem, todo mundo sumiu, estou sozinho, e parece que tudo está acontecendo espiritualmente. Você tem visões de Deus, você fala em mistério, você profetiza, ora pelo monte, mas as coisas não acontecem. E aí há um desequilíbrio, a tristeza começa a tomar conta do coração, mesmo espirituais, mais tristes, abatidos, cabisbaixos, vivendo o opróbrio da vida. Então Deus, por esta palavra, nos ensina: eu não vou lhes dar fontes inferiores, eu não vou lhes dar fontes superiores. Se eu tiver que lhes dar, eu vou lhes dar fontes superiores, mas vou lhes dar fontes inferiores também. Por que Deus? Porque Deus criou, lá no Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus, fontes superiores, e criou Deus a terra, fontes inferiores. Céus para nos abençoar com as bênçãos espirituais, mas terra para nos abençoar com as bênçãos materiais. Então a partir de hoje você não vai mais reclamar. Deus te dá bênção de cima, mas te abençoa também com a bênção de baixo. Vai profetizar, mas vai andar com o carro dos seus sonhos. Vai pregar, mas vai vestir o que quer. Sim, vai falar em mistério, mas também vai falar com os príncipes da terra. Deus te abençoa com as bênçãos de lá e te abençoa com as bênçãos daqui também. Aleluia! Chega de viver o super espiritual empobrecido, envergonhado, tomado de constrangimento. Não é isso que Deus desejou para mim e para você. Eu digo isso porque eu já enfrentei isto. Eu sei o que é sair para pregar e chegar lá, pregar congressos e abençoar tanta gente, e saber que tem que voltar para casa com medo de dirigir, porque o documento do carro estava atrasado. Eu chegar em casa, a esposa dizia: o leite da criança acabou. Eu ia para o joelho, orava pela madrugada e dizia: Deus, não estou entendendo.
As pessoas chegam para mim e dizem: eu fui muito abençoado quando o senhor pregava. Recentemente estava na porta dessa igreja, fechando a igreja, passou um moço de carro, ele voltou e desceu do carro, me abraçou e disse: o senhor lembra quando o senhor pregou em 2007 nesta igreja? O senhor me chamou sobre o altar e profetizou a minha vida. Desde aquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Irmãos, quantos testemunhos assim a gente ouvia, mas voltar para casa e ficar se perguntando: o que é que estou errando? Onde eu estou errado? Até o dia em que Deus me ensinou uma coisa. É por isso que todas, vou repetir, todas as minhas mensagens, há uma palavra que se encaixa em todas elas. A palavra é atitude. Vou repetir, a palavra é atitude. Por quê, pastor? Porque eu aprendi que Deus não age, eu aprendi que Deus reage. Pastor, como é que Deus reage? Ele não vai fazer por fazer, ele vai esperar eu dar o primeiro passo, para depois ele reagir sobre aquilo que eu estou pedindo. Ele vai esperar eu agir, para depois ele reagir. É por isso que a Bíblia diz: clama a mim. Isso é agir, isso é ação. A reação de Deus é: e eu te responderei. Ele diz: põe-te em pé. Sabe o que é isso? Ação. E a reação de Deus é: e eu falarei contigo. Me canta la sérgia. Ele está dizendo: se você me buscar, eu me tornarei achado diante dos teus olhos. Mas age que eu reajo, age que eu reajo, age que eu reajo. Se você fizer a tua parte, eu, Deus, faço a minha também. Aleluia. Pastor, e o que eu faço? Eu quero aquele emprego, estou orando e Deus não responde. É que além de orar, você tem que estudar. Pastor, eu quero comprar aquele carro e as coisas não acontecem. É que além de orar, você tem que economizar e priorizar. Pastor, eu quero ter uma família. É que além de orar, você tem que ser capaz de cuidar da tua própria vida, senão não vai dar conta de cuidar de uma família. Pastor, mas eu quero. Ei, antes de pedir, antes de querer alguma coisa, Deus nos responsabiliza, porque fontes de lá Ele derrama, mas fontes daqui eu tenho que me levantar, baixar. Eu não vou ter tempo para falar disso, mas você vai ter que abaixar e pegar água com esforço, porque fontes daqui, ele diz, é você que vai ter que agir, e eu vou te abençoar. Eu encho, eu te dou a fonte, mas você age sobre a fonte. Ele nos abençoa de lá e me dá saúde, força e graça para me agir aqui. Neemias olhou e disse: eu preciso restaurar a porta da fonte. Eu preciso restaurar a porta da fonte. Porque se não restaurar a porta da fonte, a vida não muda, as coisas não acontecem. Aprisionados, afadigados, famintos, entristecidos, servos de Deus, mas caídos, semblante apagado, não tinha vibração, não tinha força, não tinha luz, não tinha graça, mas servos de Deus. Não sei se você já passou por alguém assim, conhece alguém assim. Você diz é crente, ele diz servo a Deus, eu sirvo a Deus, mas você vê a tristeza estampado nele. Basta abrir a boca para conversar e você logo percebe portas destruídas, não tem fonte, mas não tomam jeito, não tomam rumo, não avançam.
Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 9. João capítulo 9. Aleluia. Versículo de número 1, mas em especial o verso 5, o verso 6 e o verso 7. 9, do 1 ao 7, eu só lerei o texto do verso 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai no tanque de Siloé e lava-te. Ou vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Pastor, o que é isto? É que quando eu não dou ênfase, quando eu não dou importância à porta da fonte, quando eu não restauro, quando eu não dou atenção à porta da fonte, é o mesmo que dizer: do jeito que está, fica. Claro, é um direito meu, é um direito seu. Nós vamos passar aqui um mês inteiro ministrando sobre as portas, e alguém ousa dizer: eu não quero saber disso, vou continuar do jeito que está, para mim está muito bom. Não é da conta de ninguém o jeito que eu vivo, é verdade. Ninguém tem que ficar sabendo, ninguém tem que ter interesse maior que eu na minha vida, isso é verdade. Mas há alguém nos céus que se importa, há alguém nos céus que não te criou para ser assim, há alguém nos céus que quer ver você melhorar, há alguém nos céus que quer ver você se levantar e ser diferente. E se eu não posso me importar, se eu não posso me interessar, há um Deus que vai agir sobre mim, sobre você. Mas uma coisa é certa: a porta da fonte vai ser restaurada, goste ou não goste, queira ou não queira, porque Deus quer ver o nome dele sendo glorificado em nossa vida. Jesus entra no templo. Ao sair do templo, tem um moço cego. Jesus entrou no templo, e ele não fez como Bartimeu. Bartimeu é um cego que disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus curou ele. Jesus curou alguns cegos, mas este cego de nascença, ele não clamou, ele não pediu, ele não esboçou nenhuma reação. Imagine você, alguém tendo uma necessidade de ser curado, nunca enxergou na vida. Jesus passa do lado dele, todo mundo gritando: Yeshua, Ramachia, Yeshua, Ramachia. E dizia: Metzeret, filho de Dei, é o homem de Nazaré, o filho de Deus. E está gritando: Yeshua, Ramachia. E ele estava ouvindo, porque ele é cego, mas não é surdo. Ele sabe da história da cura dos cegos. Mas ele sentado estava, sentado ele permaneceu. Jesus entra, Jesus sai, e ele ali sentado com uma necessidade extrema, mas como se nada mais fizesse sentido para ele. Pastor Rafael, às vezes a luta, a dor é tão grande que chega a anestesiar as pessoas. As pessoas vivem como se dissessem: se já deu errado até agora, o que poderia dar certo? Eu nasci para sofrer, a minha vida é desse jeito. As pessoas estão amarguradas e acham que a vida é somente isso. Então vem à igreja, sai da igreja e acha que pregar aqui como um maluco, como esse pregando e gritando, diz: ele é louco. Não é isso não, é que tem algo que queima aqui dentro. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida. E se Ele fez na minha vida, eu que era um imprestável, quanto mais na sua vida, eu vou continuar gritando até você aprender e acreditar. Deus tem algo novo para você. Aleluia. Mas ele sentado está. Sentado ele ficou. Virou motivo de discussão. Porque quando a gente não se importa, ainda temos a dizer: o que fulano está falando da minha vida? O que ciclano está dizendo da minha vida? É que até eles estão incomodados. Todo mundo quer ver e sabe que você tem potencial para mudar. Todo mundo acredita que você pode mudar. E aí eles começam a perguntar: mestre, esse moço está assim porque ele pecou? Vai ser pecado desse jeito?
Vai lá calado, não pede nada, não fala nada, do jeito que está, ficou. Ele é cego porque pecou? Ah, já sei. Os pais dele é que pecou, ou pecaram? Jesus olhou e disse: nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Mas é assim para que Deus seja glorificado. Dito isto, Jesus fez saliva e cuspiu no chão. Se agachou, começou a fazer um pouco de barro com o dedo. Depois que untou os 2 dedos de barro, o cego está lá com as pálpebras esticadas, mas sem um globo ocular. Então Jesus pega os dedos de barro e enfia nos olhos do cego. Parece que vejo o cego assim, ó. Por quê? Para um acomodado, nada melhor do que algo que lhe incomode. Ele diz: quem fez isso em mim? Parece que veio o discípulo e disse: foi Jesus que fez. Não, Jesus não podia ter feito isso. Jesus não. Não sei, eu não sei se é choro que vocês chamam, mas está me dando vontade de chorar. Está ardendo demais. Está doendo demais. Está incomodando demais. Parece que veja alguém do lado e diz: toma, incomodado. Até que enfim alguém dê um jeito de te levantar desse comodismo. Até que enfim alguém te incomodou um pouco para você se levantar. Estava acomodado, quietinho, tudo bem, tudo perfeito. É assim que eu quero a vida. Vou terminar desse jeito. Jesus disse: não vai terminar nada. Eu vou te incomodar até você se levantar. Se necessário, eu meto-lhe barro nos olhos, faço você chorar, faço você sentir dor, mas eu vou te levantar desta situação. Irica, alamadashuri calácia, icala joanácia. O meu corpo arrepiado, eu sinto o Espírito de Deus dizendo: Ele não quer fazer isto, mas se necessário, Ele vai começar a agir da maneira como você não quer, só para te levantar desta situação. Alamanasuri calama, eaixer candalácia. Console quem está ao seu lado, porque algumas pessoas já receberam barro nos olhos. Algumas pessoas já receberam barro nos olhos, estão chorando, estão dizendo: está doendo, eu não estou entendendo. Agora entende, Deus só está permitindo isto para te levantar desta situação. Quando Jesus o incomoda, Jesus disse para ele: levanta, levanta, e vai, lava-te no tanque, ou na fonte de Siloé. Ninguém levou ele, ninguém conduziu ele. Ele já sabia onde estava, mas ele permitiu sentar-se junto à porta do templo, do que se levantar e ir até Siloé lavar os olhos. Jesus o incomoda e diz: agora levanta. Teu comodismo só durou até hoje. Este marasmo só durou até hoje. Ei, esposa, Deus vai levantar teu marido pela madrugada.
Esposo, Deus vai começar a colocar espinho no ninho dos teus filhos. Eles estão acomodados, dizendo tá bom demais. Olha Deus incomodando eles um pouquinho para tomar rumo. Não é para pôr a mão, escute isto. Não é para pôr a mão. Deus vai incomodá-los para crescê-los. Eles vão se desenvolver, vão sair da barra da saia da mamãe, vai sair sim do controle do papai e fazer a diferença, e fazer a diferença, e fazer a diferença. Ele se levantou e foi. O tanque de Siloé ficava aqui embaixo, mas a expressão do nome Siloé vinha lá de cima. Vai e lava-te no tanque de Siloé, cujo significado enviado. Talvez ele não tenha ido buscar no tanque. Ele disse, é um tanque comum, é apenas uma fonte. Não torne comum aquilo que Deus fez extraordinário na sua vida. Pode parecer comum no primeiro instante, mas foi Deus quem enviou. Foi Deus quem colocou na tua vida. Foi Deus quem te presenteou. Às vezes nós não damos muita atenção, porque está tão comum, é tanto dia a dia, tanta mesmice, tanto dia com a gente, e a gente pensa, não é comum, é fonte aqui de baixo. E Deus está dizendo, e se eu te disser que foi eu quem enviei, foi eu quem enviei para a tua vida. Ei, é Deus dizendo, eu te ergo, te levanto esta noite para te fazer reconhecer as fontes que eu abro para a tua vida, para a tua casa e para o teu ministério. Aleluia. Fontes superiores, fontes inferiores. O segredo de reconhecer essas fontes, eu disse a você que eu passei um momento difícil. Trabalhei para uma empresa vinculada a vários bancos, 6 anos. Imagina uma vida que eu nunca imaginei viver. Carro se trocava a cada 2, 3 meses. Uma casa que o banco me concedeu para morar. A empresa vinculada ao banco. Salário que eu chegava em casa, lhe digo com toda clareza, sentava na cama com a minha esposa, 21 anos de idade, e a gente colocava o salário assim, dizia, o que a gente vai fazer? Sem cabeça, sem saber como fazer, e as coisas estavam desse jeito. Mas durou apenas 6 anos. A empresa faliu levando tudo. Quando comecei a entender de investimento, fiz investimento no lugar errado. Com isso, fui morar de favor. Pregador do Evangelho pela Assembleia de Deus, missão. Já pregava em todos os congressos. Era o pregador do momento. E fui morar do lado da igreja, em um terreno baldio que foi comprado em uma casa que só tinha 2 cômodos, uma cozinha e um quarto. Para quem morar numa casa de 8 cômodos. Doei imóveis, eu dizia, apenas temporário, enquanto eu resolvo esse problema. O que eu achei que fosse resolver em coisa de 15, 20 dias. Durou, para minha tristeza, 4 longos meses. Eu orava, eu clamava, eu consagrava. Para você ter noção da grandeza da situação, desse terreno para morar, eu tirei 8 caçambas de lixo. Eu nunca vi tanto escorpião na minha vida. Tudo aconteceu ali. Chorava, tinha vergonha de olhar para minha esposa. Profetas iam na minha casa 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para profetizar. Dizer, crise não é pecado, fica firme. Escola dominical, estou dando aula de escola dominical, se levanta um policial. Como ele não poderia andar desarmado, armado. Ele veio pulando no meio do corredor, a arma caiu, mas ele deixou a arma para lá, veio e profetizou e disse, eu estou no controle de todas as coisas. Era barro nos olhos e eu não entendia. Eu não parei.
eu não desisti. Eu me lembro que ao pregar eu tinha um terno. Ainda bem que não era época de redes sociais como hoje. Pregava sábado, domingo, segunda, terça, quinta. Aí já começava tudo de novo. O terninho surrado já não aguentava mais. E pregava mais que eu. E um belo dia eu saio de casa faltando tudo. E vou dar aula. Dando aula. Um grupo pequeno, numa igreja comunidade. Chegou um moço. Carro branco. O pastor Rafael conhece ele. E ele entrou e me fez 2 perguntas capciosas. Eu respondi. No meio da aula, ele me chamou e disse: eu preciso lhe abençoar. Qual é o seu endereço? E para me dar o endereço? Falei, vai do jeito que dá, o endereço é esse. Passei o endereço para ele. Ele disse, tirou um envelope grande, gordo. Disse, isso aqui é uma semente para o seu ministério. Essa semente resolveu uns 2 meses da minha vida. Agora escute isso. Eu volto para casa sem entender nada. Aquilo foi resposta. Chorava mais do que orava, por não entender, colocando as coisas no lugar. Ele me chama para ir fazer uma oração lá na empresa dele. Para minha surpresa, ele disse, o senhor sabe como é que eu lhe conheci? E ele conta a história. Minha filha fez inglês e foi fazer uma espécie de convalidação nos Estados Unidos. E eu fiquei com o meu netinho. O meu netinho, então, pela manhã do domingo estava comigo. E de repente eu estava assistindo Fórmula 1. E ele saiu à porta da casa e de repente ele sumiu. Quando eu me dei por conta que eu saí, ele estava boiando na piscina. Isso ele contando. E ele boiava na piscina, eu corri, peguei ele no colo e estava semi-morto. Levei ele para o hospital. Liguei para minha filha, ela veio às pressas. Aquele menino ficou entre a vida e a morte, entubado, em aparelho de respiração, entrou água no pulmão, não tinha morrido. E eu chorei muito naquele dia. Minha filha chegou e eu me senti culpado. Então eu fui para o banheiro. Ele tinha algumas atividades ilícitas, infelizmente. E ele foi para o banheiro para usar e ele não teve coragem. Então ele inclinou com a cabeça no vaso sanitário e chorou e disse, o senhor vai deixar meu netinho morrer? Ele disse que eu ouvi uma voz dizendo, este menino vai ficar melhor do que o que era. Ele disse que só lembra disso e ele adormeceu. No que adormeceu, de repente toca o telefone e alguém bate, ele se levanta e vão para o hospital. E ele vai dizendo no seu coração, se o senhor então restaurar esse menino, eu vou fazer alguma coisa por tua igreja. Ele disse, uma certa feita eu fui numa igreja e o pastor começou a falar de dinheiro, falar de dízimo, de oferta, e ele por não entender, ficou chateado e fez uma proposta indecente para ele. Ele disse, saiu para nunca mais voltar. Participava de uma outra igreja, mas ele tinha esse problema. Ele disse, mas eu vou ajudar a tua igreja, eu ajudo a tua obra. Então ele vai para o hospital e ao chegar lá, para a surpresa dele, o médico chama todo mundo e quando vão subindo, ele grita, escuta, esse menino aí vai ficar melhor do que o que era, porque para a cabeça dos parentes, o menino tinha morrido. Para todo mundo a impressão, o menino morreu. O médico mandou chamar todo mundo, o menino morreu. E ele chorando disse, esse menino ainda vai ficar melhor do que o que era. E para a surpresa dele, desce a enfermeira com o menino no braço. E o menino chorando e dizendo, mamãe, quando viu a mãe, eu quero tetê, eu quero mamar. E foi um choro entre a família, eles se abraçaram. Deus foi glorificado, ele me contando uma vermelha, ele é branco, todo avermelhado. E de repente ele diz, pastor, o problema é que Deus curou, Deus restaurou. E eu esqueci do voto que eu fiz. Eu esqueci do voto que eu fiz. Aí naquela segunda-feira, pastor, eu estou deitado no sofá. E a voz diz assim, você não disse que ia fazer alguma coisa pela minha obra? Hoje é o dia. Ele disse que levantou assustado, ele lembrou. E ele pegou o carro e saiu, só que ele esqueceu que era segunda-feira. Segunda-feira não tem culto. Segunda-feira as igrejas estão fechadas.
E ele vai em direção à comunidade, igreja que rotineiramente ele ia. E quando ele olhou, viu um povo entrando era uma sala que tinha em frente à igreja. Ele viu aqueles povo entrando, disse, alguma coisa está acontecendo aí. E quando ele entrou, que ele bateu o olho em mim, disse ele, Deus me disse, esse é o homem que você vai abençoar a partir de hoje. Enquanto eu estou na minha prova com Deus mais persistente, Deus está trabalhando do outro lado sem que eu saiba. Deus arranca a gente da morte, mostra o poder dele. Só para resumir, irmão, eu nunca comi tanta carne na minha vida. A cada 15 dias a despesa chegava. Foram 2 anos inteiros patrocinando, dizendo, está aqui, pastor, esse aqui é o seu. Isso aqui é seu. Se eu precisar de carro, está aqui o meu carro. Eu me recordo que um certo dia, final de ano, eu fui no centro da cidade colocando as contas em ordem. E de repente eu olhei um terno. E eu olhei e vesti o terno na Garbo. Quando eu olhei o preço, eu disse, misericórdia. Falei, não, depois eu volto. A minha esposa disse, compra, passa o cartão, divide em umas 20 vezes. Faz alguma coisa, ficou lindo em você. E eu fui para casa e disse, não, agora não vai dar. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, está minha irmã Nailza aqui. Ela grita e disse assim, chegou um homem aí num carro branco com uma sacola da Garbo para você. Quando eu abri a sacola, falei, não é você, é o mesmo terno. Coloquei o terno, é a mesma numeração. A impressão que eu tenho humanamente falando, porque a gente é carne, que ele ficou de ponta, ele me viu entrar e ficou olhando. E quando eu saí, ele correu lá e disse qual foi o terno que ele usou. Porque isso é humanamente falando. Porque eu ainda creio que Deus revela, irmãos. Deus revela. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus quer restaurar a porta da fonte. Não sei se você está entendendo. Deus quer restaurar a porta da fonte. A porta da fonte não está rompida para você. Você está dizendo, nada mais acontece na minha vida. As coisas, os milagres, as bênçãos não acontecem, não se engane. Deus está restaurando a porta da fonte para dizer, muita coisa vai brotar daí ainda em tua vida. A porta vai ser restaurada e você vai ter bênçãos para contar. Levante a sua mão aos céus esta noite. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Persista, insista e diga para Deus, abre a porta, restaura a porta, conserva a porta da fonte. Se coloque de pé comigo em nome do Senhor. E só quem dá glória, quem tem glória, dá glória a Deus. Só quem está lá e choqueminácia e catarabanarassúria, aleluia. O Espírito de Deus traz alegria sobre o teu coração, homem de Deus. O Espírito de Deus traz alegria ao teu coração, mulher de Deus. Sinta a alegria dos céus sobre a sua vida. Esta noite Deus está restaurando. Com as mãos abertas desse jeito. Abre as mãos assim. Eu estou declarando para quem achou que as coisas já tinham acabado e que só era isso que Deus tinha para fazer. Prepare o seu coração para ver Deus agindo e fazendo coisas novas. Ei, prepare o seu coração para ver Deus agindo e fazendo coisas novas. Ei, prepare o seu coração para ver Deus agindo e fazendo coisas novas, que aos olhos dos homens parecem impossíveis, mas Ele restaura.
a porta da fonte. Oh!